Nesse instante eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, todos aqui presentes e os nossos internautas também, que as bênçãos do nosso querido Deus, as virtudes do Espírito Santo, possa tomar conta de todos nós. Cumprimento também em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Uma santa nova, sim, mas prometida por Jesus e preparada pelo Espírito Santo de Deus. E cumprimento também em nome do santo profeta irmão Aldo. E o meu desejo, amados irmãos, é que este santo de Deus o possa tomar conta de todos nós no decorrer desta reunião. E mais uma vez, ele como nosso grande professor, possa colocar em nosso coração a necessidade de sermos melhor nesta terra, de sermos mais unidos, que tanto precisamos. Família apostólica, precisam ser mais unidos, ter mais paciência, ter mais amor ao próximo, mais respeito, porque se aqui nós não aprendermos, não poderemos chegar no reino dos céus. Porque Deus, amados irmãos, Ele é paz, Ele é união, e lá no seu reino, Ele quer tudo isso para que um dia nós possamos lá adentrar. Por isso eu digo aos senhores, aproveitem mais esta oportunidade. Assista a esta reunião, participa, como se fosse a última oportunidade que você terá. Aí sim, você irá dar mais valor. Amém. Nesse instante eu convido a todos por gentileza, para que fiquem em sentido de reverência, para que possamos suplicar a Deus as virtudes para a nossa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Grandioso e onipotente Deus, nosso Criador, aquele que formara os céus e a terra, aquele que é o Pai de Jesus, o Pai do nosso Salvador. Aqui estamos, ó Deus, reunidos nesta manhã de domingo, para buscar de Ti o amparo, a proteção. E eu peço ao Senhor, como pastor da Tua Santa Igreja, que o Senhor possa abrir as portas do reino dos céus e enviar santos e anjos a estar aqui conosco, para que nós possamos, ó Deus, no decorrer desta reunião, conseguir alimentar o nosso espírito. Porque bem sabemos que só aqui, este espírito formado pelo Senhor, consegue verdadeiramente o alimento que almeja. E neste momento, ó Jesus, nosso querido irmão, experiência maior que o Senhor não haverá, porque o Senhor viveu nos céus e nesta terra, e por aqui viveu, sabe, tão grande é a luta aqui nesta terra, tão grande é o sofrimento. Por isso, ó Jesus, esteja aqui conosco, a nos fazer entender a necessidade de amar os Teus ensinamentos, voltado para o Espírito de todos nós. E te convido também, Maria Santíssima, a estar ao nosso lado nesta oportunidade, porque bem sabemos a Tua grandeza, ao lado de Jesus quando esteve nesta terra, nas horas mais difíceis da vida de Jesus, a Senhora esteve como uma santa mãe. Esteja ao nosso lado também, Mãe Maria Santíssima, porque queremos ser nesta terra vencedores como Jesus foi, e bem sabemos que Ele muito precisou da Senhora, e nós precisamos ainda muito mais da Tua proteção, ó Rainha dos céus. E neste momento, falar da Senhora, Santa Vó, é uma honra muito grande, onde falamos do Espírito Consolador, de uma santa completa,
aquela que recebeu a autoridade sobre todos nós, recebeu o privilégio de ser o sucessor de Jesus, aquela que deu sequência ao ministério extraordinário do Divino Mestre. Aqui estamos, Santa Vó Rosa, nesta reunião. Esteja conosco, nos alimentando, nos fortalecendo, nos ajudando em nosso ministério, no trabalho do coral, no trabalho dos diáconos e diaconisas, que a senhora sempre foi amorosa, voltada ao ministério da Igreja Apostólica. Abençoa nossos membros, nossos internautas, nossos irmãos que neste momento estão trabalhando, outros em maternidades, outros em hospitais sofrendo tanto. Santa Avó nos envolva neste momento como uma família só, abençoando todos nós. E neste momento, profeta de Deus, santo e querido irmão Aldo, eu entrego em tuas santas mãos o meu corpo, o meu espírito e este altar em tuas santas mãos. Que o Senhor possa me usar a retransmitir todos nós tudo o que nós estamos precisando, que seja falado aqui neste altar somente a tua vontade, ó primaz, porque somente o Senhor és o pastor que rege as ovelhas de Deus, e sendo este pastor tão querido que o Senhor é, sabe o que todos nós estamos precisando. E neste momento, ó querido Deus, com a tua permissão, eu declaro esta reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos irmãos, este momento, o momento da reunião, em que a Santa Vó Rosa, pela vontade de Jesus, implantou este momento para que todos nós, a igreja no modo geral, pudessem cantar em expressão ao Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós observamos daqui que há irmãos que não cantam. Por isso, amados irmãos, vamos todos cantar junto esses corinhos para exaltar ao nosso querido Deus, que tanto merece a nossa gratidão e o nosso louvor. Vamos cantar de número 128, a mensagem desta igreja. A mensagem desta igreja apostólica vem do céu. Ela é santa, é de Deus e tem poder. Podem crer, Jesus está operando entre nós.
De número 129, nos céus iremos morar. Esta igreja é santa, e todo homem De número 131, vamos combater. chamados para este ministério. E para encerrar essa parte, amados irmãos, vamos cantar um corinho onde fala um pouco do nosso querido Deus. De número 56, a santidade de Deus. Santidade
Prezados irmãos, e falar de Deus, temos uma reunião voltada ao Espírito Santo de Deus, nesta congregação, reunião de oração, quinta-feira, dia 13/7 deste ano. Os irmãos têm aí a oportunidade de aqui estar, de falar diretamente com o Espírito Santo de Deus, porque para isso foi formado esta reunião. Reunião essa que temos a oportunidade não somente de expressar a Deus as nossas lutas, mas de agradecer a Deus também tudo que Ele fez por nós, todo o esforço que Ele está fazendo, para dar a todos nós a oportunidade de um dia voltar ao nosso local de origem, que é o reino dos céus. E em sequência a nossa reunião, iremos ouvir por este coral o hino que traz como título Fé Gloriosa.
não há nada que se compare com aquela felicidade de uma vida unida a Deus. Problemas, famílias que sofrem tantos, pais e mães, queridos irmãos, que não têm a sabedoria que nós pais e mães temos de educar nossos filhos. Por isso eu digo aos senhores que nós, povo de Deus, devemos anunciar mais a Santa Vó Rosa, anunciar mais o nome do Santo Irmão Aldo, pregar com o nosso modo de viver, mas também ajudar com nossas ofertas, nossos dízimos, porque esta igreja, meus queridos irmãos, não podem somente ficar aqui entre nós. Esta obra não pode estacionar, se manter. A obra de Deus veio na terra para triunfar, para dar oportunidade a todos os viventes desta terra. Jesus, amados irmãos, deixou esses exemplos para nós, quando por aqui passou em um ministério extraordinário, de pregar, de divulgar. Certa vez ele estava preparando os seus discípulos, seus apóstolos, para anunciar o Evangelho. E ele disse a eles: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho de Deus, e anunciar que aqui estou como Salvador da humanidade. E bem sabemos, amados irmãos, que o trabalho daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, foi feito com muito amor, com muito esforço. Viajavam a pé por aqueles desertos, mas com uma garra muito grande. Temos outro apóstolo muito fervoroso na obra de Jesus, o apóstolo São Paulo, que foi destemido a obra de Deus, com muita coragem, com muita harmonia. E hoje nós somos o povo do Consolador, somos o povo do profeta Santo Irmão Aldo, e devemos ser assim também, ajudar este profeta a cumprir o seu ministério, que não é pequeno não. O ministério do Santo Irmão Aldo é muito grande, a responsabilidade sobre ele é imensa, porque recebeu o ministério de anunciar ao mundo, falar do Consolador, de ensinar o mundo a amar Maria Santíssima, de ensinar ao mundo que Jesus está à frente desta igreja, de preparar um povo santo para o reino dos céus. E o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, por aqui passou por 44 anos, não foi diferente de Jesus. Ele passou muitas vezes a noite em claro, tentando resolver a parte financeira desta obra, mostrando para nós o porquê desta igreja na terra. Por isso nós, família apostólica, devemos ser mais unidos. Devemos dar mais valor nesta obra e demonstrar a Jesus que estamos unidos a Ele. Fazer planos para Deus. Quantas vezes fazemos planos o ano todo para a nossa vida particular e não lembramos de Jesus, não lembramos de Deus, não lembramos que Deus está sobre tudo e sobre todos, que Ele que é o dono da vida eterna, que Ele que é o dono dos céus, que prepara um lugar extraordinário, para quando nós deixarmos este corpo que é verídico, voltarmos ao reino dos céus e viver uma vida perfeita.
Muitos constroem nesta terra mansões, vidas materiais, querem serem bem-sucedidos, mas esquecem de fazer no céu a sua morada eterna, de participar com Deus, de estar unidos 100% nesta obra de salvação. Por isso nós, povo apostólico, especialmente os jovens, pensar melhor sobre a parte das contribuições. Porque nossos irmãos de mais idades muito fizeram por nós, muito ajudaram esta obra. E o futuro desta igreja está nas mãos dos jovens. São os senhores que irão dar sequência, porque não sabemos até quando Deus quer esta obra aqui na terra. É vontade de Deus que todos nós o participamos com amor. E eu irei fazer a leitura, amados irmãos, que fala um pouco sobre as palavras do santo irmão Aldo, quando esteve em nosso meio em seu corpo físico, nos seus apelos. E diz assim: eis o ensino do nosso santo profeta, irmão Aldo, sobre as ofertas. A Igreja Apostólica tem a missão de anunciar ao mundo a vinda do Consolador, que, por sua vez, é uma promessa de Deus o Pai, incluída no Novo Testamento, porque faz parte da consumação do juízo divino. A obra de nossa amada Igreja é verdadeiramente de Deus vivo, que liberta e salva, e dela haverão de tomar conhecimento todos os povos. E por este motivo, que os irmãos precisam amar verdadeiramente esta Igreja Apostólica, serem compreensivos, consagrados e colaborarem de maneira ininterrupta com suas ofertas espontâneas. Deus ama ao que também o ama. Quem ama a Deus, o Pai, e os seus santos devem demonstrar o seu amor através de uma vida santificada e sendo constante no contribuir para a manutenção do reino de Deus aqui na terra. Deus, o Pai, prova o amor de seus filhos, mas também retribui com as suas graças e abundantes bênçãos para aqueles que se esforçam para contribuir. Ele mesmo, o nosso Deus Pai, fez esta afirmação através do profeta Malaquias, que assim expressou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Ou seja, haja recursos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor. Estimados irmãos e irmãs, observem bem o próprio Deus. O Senhor dos Exércitos ensina que as suas bênçãos são concedidas em função do amor à sua obra. Assim, quanto mais fizerem pela causa do Senhor, mais graça haverão de receber. Irmãos apostólicos, a luta é grande, mas o santo irmão Aldo e a santa vó Rosa estão lutando por nós. Ao nosso lado, podem confiar que vamos vencer. Agradecemos a todos os irmãos que têm compreendido o valor da nossa obra e que, com fé e confiança, têm atendido aos nossos apelos em favor de nossa amada Igreja Apostólica. Recebam o nosso abraço fraternal
e o nosso sincero desejo de vê-los felizes e abençoados com a graça e virtude da Santa Vó Rosa, de nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus e do nosso Santo Irmão Aldo. Eu deixo, amados irmãos, este apelo de oferta em seus corações, e que todos se esforcem para sempre fazer o de melhor para Deus. Porque Deus, amados irmãos, Ele nunca mediu esforço para nunca deixar de amar todos nós. Sempre deu o que Ele tinha de melhor nos céus, embora muitos não conseguem observar o amor que Deus tem por todos nós. Mas nós, povo de Deus, devemos amar esta obra e sempre dar oportunidade para que os nossos conselheiros possam prosseguir sempre forte com a parte financeira desta igreja. Eu irei fazer oração para consagrar as nossas ofertas. Querido e santo irmão Aldo, neste momento os teus filhos dessa congregação irão fazer a sua parte com suas contribuições, para que o Senhor possa sempre levar avante o nome de Jesus, de Maria Santíssima, anunciar a Santa Vó, uma santa que nós temos à nossa frente, que tem tanto poder para nos santificar e nos qualificar, para anunciar também o Senhor próprio, porque o Senhor é o último profeta, é a última oportunidade que este mundo terá de se preparar para voltar para os céus. E que o Senhor possa ungir essas ofertas, para que sejam sempre para a expansão, para que os nossos conselheiros sempre tenham a disponibilidade de anunciar sempre o nome do Senhor, o nome da Santa Vó, o nome da nossa Rainha dos Céus, Maria Santíssima, e anunciar Jesus e a tua Santa Igreja Apostólica aqui nesta terra. Amém. Assim que possível, amados irmãos, iremos ouvir um hino orquestrado, que traz como título Obediência e Consagração.
Em sequência, iremos ouvir o dever do obreiro apostólico. trabalhando, orando e vigiando, lutando para sempre em tua alma conservar, em tua alma conservar a unção do Espírito Divino, ajudando esta igreja, sua obra continuar e com fervor a Deus louvar. Obrigado.
Muito bom, irmãos, ouvir esse hino falar dos obreiros. Jesus, amados irmãos, ele sempre gostou de soldados fortes, de obreiros destemidos a servir a obra dele. Quando ele aproxima naquela cidade o apóstolo São Paulo, porque ele via naquele homem que aquele homem seria um verdadeiro pregador, que seria um grande soldado para servir a igreja daquela época. E bem sabemos que aquele apóstolo foi destemido, ele tinha muita coragem, ele ia em todos os lugares pregar o evangelho, deixando o exemplo para nós hoje, pastores, ser pastores destemidos, não escolher escalas, obreiros fervorosos que cuidam e zelam da casa do Senhor. Ser obreiros, amados irmãos, é ser prestativo. Pregar também, amados irmãos, não é somente nós pastores, mas os obreiros cuidar, zelar da casa de Deus, ver se está tudo em ordem, se está tudo limpo, porque aqui é o local onde Deus ele tem mais poder. Todas as congregações é um pedacinho dos céus, é onde deve estar bem arrumados, pintados, pinturas bem feitas, tudo organizado. Este é o trabalho de um obreiro. Eu digo aos irmãos, o salmista rei Davi era muito determinado com os templos de Deus. Ele que limpava, amados irmãos, e preparava. Um rei poderoso, um servo de Deus extraordinário. Os grandes reis do passado que serviram a Deus, deixaram muitos exemplos para nós, para sermos pessoas, soldados fortes, porque a Santa Vó Rosa não quer soldados desanimados, não. Ela quer obreiros determinados, para que possam servir o povo dela com muito amor. E ontem, amados irmãos, nós falamos sobre a união, aonde está precisando muito na nossa igreja, o amor, a compreensão com os irmãos. Ser unidos, amados irmãos, em tudo que forem fazer, seja de um trabalho do coral, dos diáconos, de uma festa a realizar, devem ser compreensivos um para com o outro. Não ficar trazendo discórdias, batendo de frente com o seu irmão, não irá levar nada, a lugar algum. Jesus muito pregou nesta terra sobre a união. Hoje iremos participar da Santa Comunhão em nossa sede. Vamos lembrar lá no passado o que Jesus pregou sobre a Santa Comunhão. Quantas Santa Comunhões os irmãos aqui desta congregação já participaram? Tomando o sangue da união, da paz, tiveram a oportunidade de trazer para dentro do seu corpo o verdadeiro amor que é Jesus. Mas devem viver estes momentos em todos os instantes. E muitos se esquecem, participam da Santa Comunhão e se esquecem. Aqui adentro começam com fofocas, com discórdias. Que Jesus estão seguindo? Para qual céu os senhores querem ir? Para o céu de Jesus não irão, porque lá é paz. Jesus não quer ninguém que bate, que confrontam seus irmãos. Estamos aqui nessa escola para aprender, e bem-aventurados aqueles que deram ouvido à palavra de Jesus, porque tudo que aqui pregamos é de Jesus, não é nosso, não é meu como pastor, não é dos conselheiros, são palavras que o Santo Irmão Aldo deixou registrado em boletins. Amados irmãos, vejamos de boletins anteriores, antigos, já falavam sobre humildade. Boletim de 314
já falava sobre humildade, união e paz. E por que nós ainda não conseguimos entender a necessidade de ser unidos? De não ficar nos anexos conversando, de não ficar fazendo fofocas até mesmo dentro das reuniões. Aqui estamos, amados irmãos, diante do tabernáculo santo de Deus. Deus está voltado para esta reunião, e Ele espera que nós estejamos aqui unidos em espírito, não que estejamos aqui conversando. Eu pergunto aos irmãos, quem de vós já esteve diante de um juiz desta terra? É uma reverência que não podem conversar nem andar. E Deus, por que você anda diante do tabernáculo de Deus? Porque muitas das vezes aqui você cochila nas reuniões. É Deus que é o dono da sua vida. Será que você não consegue compreender que Deus está acima de tudo? Será que você não valoriza o sacrifício de Jesus? O inocente que carregou sobre os seus ombros uma cruz tão pesada? Será que tudo isto é em vão? A mesma coisa o trabalho do coral, logo mais iremos ler o boletim. Será que você, corista, você, regente, não consegue entender a luta da Santa Vó Rosa para formar um coral? Começa lá no passado através dos obreiros, dos diáconos, que não sabia nem imaginava o que era uma música. Inicia através dos obreiros, a pedido da Santa Vó, o trabalho do coral, os primeiros hinos do nosso inário. Iniciava os irmãos com dificuldade a cantar, e a Santa Vó pedia para eles: confiem em Deus. E hoje você tem um coral formado, você quer brigar, você quer confrontar, você quer fazer grupinho. Muitas vezes o regente não dá oportunidade porque quer mandar no coral. O coro da Igreja Apostólica é de Deus, amados irmãos. Os hinos que aqui cantamos vêm dos céus, é a inspiração de Deus. Esta orquestra que muitas vezes hoje você não valoriza, os irmãos do passado muito sofreram para entender o que era tocar um violão, que era tocar um teclado, que era aprender a cantar um contralto, uma melodia. E hoje temos quantas vozes, mas vocês não conseguem entender o valor desta obra. É um ministério que irá dar sequência nos céus. Ou será que lá nos céus vocês irão fazer o que estão fazendo? De qualquer jeito. Ou será que o regente nos céus não vai dar oportunidade porque ele se acha o maior? Ou será que você acha que é o melhor solista, que é dono do coro da Igreja Apostólica? Não pensem assim, sejam humildes. O trabalho dos senhores tem um poder muito forte. Nós, pastores, quando o coral canta com fervor, sentimos aqui no altar, sentimos a presença de santos e anjos cantando com os senhores. Mas sentimos também o desânimo, a falta de vontade. Muitas vezes não querem ensaiar, aqui apresentam de qualquer jeito. Deus não merece qualquer coisa. Deus te deu tantos ensinamentos. Santa Vó Rosa, amados irmãos, sofreu muito para formar esta igreja. Os regentes foram chamados por Deus para cuidar do coro dos céus, porque a vontade de Deus é que todo o coral da Igreja Apostólica vá morar com Ele nos céus e cantar eternamente. Por isso, ame mais o seu ministério, respeite mais seu regente, tenha uma ideia, vão conversar, não brigar. Muitos falam assim: eu vou parar de frequentar esta igreja, vou para outro coral. O céu é um só, amados irmãos. Não existe 2 ou 3 céus para você ficar num, ficar no outro, não, é um só.
se você não tem união com a família apostólica aqui nesta terra, você não vai para os céus. Muitos dizem, eu sou corista, eu vou cantar no céu. Sim, ótimo, mas tem que merecer também. É ser doutrinado, é ser disciplinado, é amar o seu ministério, é cantar, não para ostentar glória para você. Eu sou melhor que o irmão, eu toco melhor do que ele, eu sou o melhor solista, eu sou regente, eu sou melhor. Não. O autor da vida veio nesta terra e viveu aqui na maior simplicidade, para mostrar para nós que nem o orgulhoso vai morar nos céus. Por isso eu digo aos senhores, especialmente ao coral, ame mais o seu ministério. Nós, pastores, estamos pregando hoje na terra, sim, mas no céu teremos o nosso merecimento como um galardão, mas tudo se acaba. Mas os senhores vão cantar eternamente. Devem se preparar para quando estar cantando para o Espírito Santo de Deus. Devem ser perfeitos de coração. O seu espírito deve estar limpo para cantar no coro angelical. Eu irei fazer a leitura, amados irmãos, onde fala sobre esta mensagem que traz como título a responsabilidade dos regentes, músicos e coristas. Prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas. Na mensagem anterior, relembramos a importância que os grupos musicais, denominado coros e orquestras de gêneros, possuem junto ao coral apostólico, e o apoio e as orientações da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a realização dos trabalhos. Neste boletim, com o objetivo de mantermos em ordem tudo o que herdamos dos nossos santos e continuamos dando bons frutos. Vamos relembrar a responsabilidade dos regentes, músicos e coristas para o coral apostólico, algo imprescindível e que jamais deve ser esquecido ou deixado de lado. Alguns pontos importantes que nós foi ensinado, orientado e cobrado desde o início desta obra e que hoje se faz necessário nos atentarmos e corrigirmos. Antes, precisamos entender um ponto muito importante para que todo o trabalho ou grupo possa alcançar um objetivo almejado, seja ele qual for. É necessário que tenha regras específicas, responsabilidade e muita disciplina dos seus participantes. No nosso coral apostólico não é diferente, pois nele há regras importantíssimas, implantadas com orientação da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Regras que devemos zelar com responsabilidade, colocando em prática com muito amor e humildade. Pois o coral apostólico não é brincadeira ou algo sem valor. Muito ao contrário, é considerado um ministério importantíssimo para a obra de salvação desta igreja. Motivo pelo qual a missionária Odete, por muitos anos, acompanhou presencialmente os ensaios do coral e muito ajudou na condução dos mesmos, cuidando para que as regras fossem cumpridas, principalmente no quesito atraso, faltas, sem justificativas e comportamentos dos seus membros. E era maravilhoso contarmos com um trabalho organizado, um exemplo para a Irmandade Apostólica. Vejam, amados irmãos, os senhores coristas devem dar muitos exemplos. Não adianta aproximar deste microfone e cantar bonito, reger bonito, e quando o pastor, principalmente quando está lendo a mensagem,
vão para os anexos conversar, vão para os banheiros. Os membros estão vendo a atitude dos senhores, porque sempre aqui pregamos que o coral é uma obra magnífica, que irão cantar no reino dos céus eternamente. Aí os membros podem pensar, mas como? Eles não estão dando exemplo. Por isso os senhores devem ser disciplinados, destemidos, dar exemplos. Lá na sua vida particular, participam do coral que falam de Deus, a voz cantada do nosso querido Deus aqui nesta terra. Porque igual disse ontem, a música apostólica, ela tem um poder muito grande sobre nossas vidas. Quantas vezes, amados irmãos, estamos lá em nossos lares, numa viagem, cansado de viajar, colocamos um hino, onde os senhores estão cantando. Ela é capaz de nos alertar, de nos trazer ânimo, para prosseguir para o nosso ministério de pastor. Num trabalho, muitas vezes lá em casa, com muitas lutas, colocamos quem para nós ouvir? Os senhores cantando. Buscamos nos senhores muitos exemplos, sim, de vida. Os senhores trazem a felicidade para a nossa reunião. Os senhores trazem muitas vezes a paz para o nosso espírito. Mas muitas das vezes os senhores não dão valor. Receber um ministério muito grande, o dom de cantar. Cantar, amados irmãos, não é para qualquer um, não. Quantos de nós queríamos estar aí onde os senhores estão? Tocar um instrumento, cantar um hino para Deus, que bom. Aproximar desse microfone e cantar para o Santo Irmão Aldo. Cantar para Maria Santíssima. Chegar no Natal, cantar para Jesus, que bom. Por isso os senhores devem valorizar mais o seu ministério. Parar de trazer para o coral a desunião. Tem alguma proposta, sente com o regente. E o regente deve ser humilde a ouvir o seu corista. É uma ideia boa, vamos implantar, vamos crescer. Os solistas não se apresentarem de qualquer jeito. Ah, tá bom, se mesmo eu vou ensaiar. Não é assim. Deus te deu o dom de cantar, peça a Ele, peça a Santa Vó, peça a Jesus sabedoria, para apresentar hinos belíssimos, para chamar a atenção desta humanidade que tanto sofre. E diz assim, amados irmãos, graças ao empenho, dedicação e comprometimento dos seus regentes, músicos e coristas, e o resultado foi maravilhoso. Maravilhoso também relembramos de quanto participamos dos trabalhos do coral pela primeira vez, onde nosso coração se encheu de alegria, de tão gratificante momento em que prometemos servir a este coral com amor e dedicação, tanto nos ensaios como nas reuniões. Porém hoje percebemos, através das atitudes de alguns regentes, músicos e coristas, que aquela alegria em servir está se esvaindo, pois estão deixando-se levar pelo desânimo e participando dos trabalhos simplesmente por obrigação ou lazer, a não mais com amor e dedicação para com Deus como outrora. A situação se torna ainda mais grave e preocupante quando tomamos conhecimento de que estes ainda incentivam outros irmãos, até os jovens a também agirem da mesma forma. Há regentes, músicos e coristas que participam, praticam o desânimo, deixando de cumprir com o seu ministério e se ausentando dos ensaios, às vezes por dias e até semanas, sem ao menos ter a hombridade de se justificar junto ao regente titular. E quando aparece, ainda exigem participar daquele dia, regendo, tocando ou cantando solos, como se estivesse ali por obrigação e fazendo um favor.
apenas para emprestar os seus talentos. Uma grande falta de consideração para com nossos santos, com o trabalho do coral e para com seus irmãos companheiros de ministério. Também há aqueles que praticam o lazer dentro de um trabalho sério, que é o coral, levando tudo à brincadeira, desde o momento do ensaio, e quando chega e sai a hora que bem entende, até no momento das reuniões, quando não respeitam o ambiente sagrado e a visita dos santos, dando um mau exemplo, usando os celulares e redes sociais, saindo dos seus lugares pré-determinados na orquestra ou coral, e indo se assentar com os parentes e amigos, ou ainda ficam em grupo nos corredores e anexo da igreja, para conversar assuntos que nada tem a ver com o propósito de uma santa reunião, desrespeitando Deus e seus santos, o pastor que está no púlpito ministrando a reunião, os seus irmãos que continuam cumprindo fielmente o seu ministério, bem como a irmandade que muitas vezes não consegue prestar atenção e se alimentar da mensagem apostólica que vieram buscar com tanto amor. Vejamos, amados irmãos, palavras fortíssimas. Não precisaríamos falar sobre isso, porque o Santo Irmão nos ensinou tanto. Ele mesmo disse: meu povo está preparado para prosseguir. Mas estamos vendo sim muitos regentes desanimados. Muitos até mesmo não querem mais fazer ensaios. Procuram qualquer hino e se apresentam de qualquer jeito. Muitas das vezes o regente quer fazer um ensaio e os coristas inventam tantas desculpas para não vir. Estão lutando contra a obra de Deus. Estão pesando a cruz de Cristo, amados irmãos. E não podemos ser assim. Devemos deixar esta obra mais leve. Devemos este trabalho do coral deixar triunfar, crescer. É tão bom, amados irmãos, participar de uma reunião onde o coro é vivo, é forte, é fervoroso, onde nós vemos no semblante dos nossos amados coristas a alegria em cantar, a felicidade. O mundo busca felicidade. Já imaginou ter um visitante aqui e ver os senhores desanimados, abatidos? O povo que canta, o coro da igreja apostólica. Em uma oportunidade, amados irmãos, que eu tive uma visita. A visita me interrogou: esta igreja tem um coral tão perfeito, uma música que mexe com nossos corações, mas quando o Senhor está pregando, eles estão conversando, estão no banheiro, eles observam nós, amados irmãos. Por isso que nós devemos dar exemplo, não somente os coristas, a igreja no modo geral. Damos da nossa vida 1h30 no sábado, 1h30 no domingo. Você acha bastante dar isso para Deus? Deus, amados irmãos, Ele é todos os instantes voltado para nós. Se Ele descuidar de nós um segundo, os senhores nem imaginam que o inimigo de nossas almas é capaz de fazer conosco. Um segundo. Muitas vezes você aqui adentro tão cansado, oprimido, tão triste. Hoje o pastor passou 5 minutos. O que é 5 minutos para Deus? Mesma coisa o ensaio de novo. Não é para o regente, queridos irmãos coristas. É para Deus. Das vezes o regente chega aqui com tanto amor, com um projeto de crescer o coral dele, porque a responsabilidade é dele, e você começa a criticar. Mas ensaio de novo. Nossa, o regente passou meia hora hoje o ensaio. Por que você reclama tanto? É para Deus.
é para Jesus. Quando você pensar assim, lembra de Jesus quando caminha com aquela cruz, tropeçando em seus próprios passos, sem nenhum gemido, caminha para o Calvário, para te dar a oportunidade de salvação. Lembra da Santa Avó, uma senhora com uma idade bem avançada, era a primeira a chegar na igreja, a última a sair. E relatos dos pastores mais antigos, era muito feliz, muito harmoniosa, destemida na obra da igreja. Mas muito jovem deve falar assim: mas eu sou jovem. E Jesus, menino de 12 anos, já pregava para Deus. E era um exemplo quando estava diante o altar de Deus. Maria Santíssima, jovem belíssima, relatam de 13 a 14 anos, já era a mãe de Cristo. Por isso, para Deus não há idade, não é você é criança, você é jovem, você é idoso. Para Deus não há distinção de idades. Embora hoje você é jovem e acha que pode fazer o que bem entende, mas não te esqueça que a nossa vida é uma história que estamos escrevendo nos céus. Todas as vezes que nós aqui adentramos e participamos de uma reunião desanimados, está gravado nos céus. Tudo, nada passa despercebido de Deus. Deus já conhecia nós, amados irmãos, antes de nós existir nesta terra. Imagine hoje que nós existimos. Jesus já fez plano lá no passado para nós, hoje, no futuro, no presente. Agora imagine o que Ele não sabe de nós queremos fazer amanhã, muito menos hoje. Por isso não brinquem com Deus. Ele é amor, sim, misericórdia, mas não te esqueça que Ele é da justiça. E você não consegue enganar a Deus em momento algum, nem um segundo. Ele conhece o que você tem de bom no seu coração e o que você tem de pensamentos maus. Por isso Ele te dá a oportunidade para você tirar tudo de mal do seu espírito, do seu coração, e fazer sempre o bom e o de melhor. Prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas, sabemos que a grande maioria cumpre seu ministério com amor, dedicação, esforço e muita boa vontade. Mas nossa missão é alertá-los, é não se deixar influenciar por comportamentos estranhos à nossa igreja. É para que aqueles que precisam desta mensagem, aconselhamos a refletirem no seu ministério, em suas atitudes e em sua responsabilidade. Desejamos que renovem o seu compromisso para com Deus e os seus santos, e em especial ao nosso santo irmão Aldo, que incentivou e deixou presencialmente a oportunidade para muitos exercer este sagrado ministério, de levar a música cantada e tocada aos corações, sedentos de paz, de conforto e alegria. Ministério este que é muito mais espiritual do que material, pois foi Deus quem te deu os seus dons, suas inspirações e as virtudes para falar em teu santo nome. Analisem a sua conduta e sua intenção, peçam ânimo, amor e comprometimento e responsabilidade à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e jamais esqueçam de que todos nós estamos juntos e em primeiro lugar fazendo de melhor para estes santos que estão nos céus, pois merecem toda a honra, glória e o nosso louvor para sempre. Amém. E para encerrar, amados irmãos, a nossa reunião, nós iremos ouvir
adoração e gratidão. Todo amor, gratidão e adoração a Deus Pai, o soberano Criador, poderoso e grande Senhor.
todo amor, gratidão e adoração a Ti, ó Santo Espírito Consolador. Santa vossa querida, te dedicamos nosso sincero louvor. Nosso amor, gratidão e adoração a todo o poder celestial. Nossa voz, nossa fé, nosso Queridos e estimados irmãos, eu deixo um lembrete a todos os senhores. Se muitos têm a dificuldade de se unir com o seu próximo, de cumprir o seu ministério, de ser submisso ao seu regente, peça a Jesus lá em seu lar, converse com ele. Peça a Jesus a te ensinar a ser unido, a não fofocar do próximo, a servir o seu ministério com amor. Jesus deixou um grande exemplo quando ele veio a esta terra. O autor da vida veio cumprir as leis do profeta Moisés. Ele não confrontou nada sobre as leis que implantaram nesta terra o profeta Moisés, mas ele veio cumprir com amor, deixando para nós grande exemplo de bem servir. E os regentes buscam sabedoria na Santa Vó, no Santo Irmão Aldo, como o Santo Irmão Aldo guiou o povo de Deus com amor, com carinho, não teve distinção de pessoas, ensinar os seus coristas dando oportunidade. Quando adentrar daquela porta para dentro, esquecer o parentesco, que eu sou mais amigo daquele, eu dou mais oportunidade, não. Quando adentramos dali para dentro, somos uma família só. Aqui não existe pai, irmãos, não. Somos só um povo. E devemos dar oportunidade a todos. Não se achar que mandam na igreja. A mesma coisa são os responsáveis da congregação. Não somos donos de nada. Somos irmãos. Somos uma família. De repente você quer fazer tudo sozinho. E o seu irmão tem uma ideia tão boa, mas você não quer ouvir porque você quer ser o melhor.
E não podemos ser assim. O profeta irmão Aldo nos ensinou que não é assim que vive, que não é assim que guia o povo dele. Ele sempre falava: trate bem o meu povo, ame o meu povo como eu amo. Este é o lembrete que eu deixo a todos os irmãos. Somos uma família só, palavras do santo irmão Aldo, e queremos um só destino: morar nos céus. Eu agradeço a todos os irmãos presentes, os nossos internautas, por a oportunidade de estar diante de todos os senhores de ontem e de hoje. Agradeço os coristas, os regentes, os adjuntos, nossos membros que abrilhantam as nossas reuniões, nossos diáconos, nossas diaconisas, colegas de ministério que me auxiliaram. Lhes desejo as virtudes e as bênçãos da Santa Vó Rosa, e que o profeta Santo Irmão Aldo sempre esteja ao lado de cada um de vocês. Amém. E nesse instante convido a todos, coloquem em sentido de reverência, em pé, para que possamos agradecer ao nosso Criador por mais esses 2 dias maravilhosos que Ele deu para nós. Oremos. Querido e amado Jesus, nosso verdadeiro pão da vida, aqui chegamos ao término desta reunião, onde nós tivemos o privilégio de estar diante a esta fonte, fonte esta que jorra da água da vida, que somente aqui poderemos encontrar desta água viva e matar a sede do nosso espírito. Muito te agradecemos, ó Jesus, por ter vindo a esta terra, por nos ter dado novamente o elo entre os céus e a terra, por nos ter dado a oportunidade de amar novamente o nosso verdadeiro Pai, que é Deus, e o seu divino Espírito Santo. E neste momento, Maria Santíssima, nossa Mãe e Eterna Rainha, eu peço à Senhora que abençoe a todo este planeta Terra, abençoa Maria Santíssima nossos governantes, porque embora sendo apostólicos nós ainda vivemos nesta terra e dependemos muito dos nossos governantes. Dirija-os para que eles possam pensar melhor sobre todos nós. Que a Senhora também abrange aquelas criancinhas que vivem em outros países dias de fome, crianças, ó Maria Santíssima, que não têm o que comer em sua casa, que não entendem a necessidade, que a Senhora possa abrir uma porta de emprego aos seus pais, e que eles possam pelo menos ter o alimento para sustentar aqueles anjinhos que vivem ali, muitos até mesmo dormindo em solos, na terra, sem ter um colchão, sem ter um alimento. E eu creio que a Senhora, como mãe de Jesus, que cuidou Jesus naquela estrebaria, mas derramou sobre ele o amor, a paz e a serenidade, tem este poder de fazer também com que aquelas crianças possam suportar. E neste momento, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, nossa amada Santa, a Santa que nos formou, que nos qualificou, verdadeiros apostólicos irmãos de Jesus, eu peço para esses pedidos de oração, os teus filhos, ó Santa Vó Rosa, escreveram seus nomes em pequenos papéis e direcionaram até este altar e aqui depositaram, em busca, Santa Vó, de força para vencer, para a sua família, para sua esposa, para seu esposo, para seu filho, para uma enfermidade. Santa Vó age como seu ministério de consolador, porque para isso a Senhora foi formada, para cuidar de todos nós. Eu creio que a Senhora já está tomando conhecimento e já está derramando sobre ele bênçãos, segundo o merecimento de cada um. E neste momento, o profeta Santo Irmão Aldo, eu irei despedir dessas ovelhas do Senhor,
que irão de volta aos seus lares, especialmente os nossos irmãos do coral, que tem um ministério muito forte, um ministério que irá dar sequência aí no reino dos céus. Que o Senhor esteja ao lado deles nesta semana, o fazendo que o pensamento deles possa se tornar mais amoroso, mais corajoso, mais destemido, para que possam meditar mais sobre o seu ministério, o poder e a virtude que tem em suas mãos de cantar, de retransmitir a todos nós a voz do Altíssimo. E que o Senhor também, de certo modo, viva ao lado dos membros, dos regentes, dos diáconos, das diaconisas, de todos nós, nos fazendo forte. E que na próxima quinta-feira possam estar aqui, reunidos mais fervorosos, para falar com o Espírito Santo de Deus. Por isso nós te agradecemos por tudo, ó primaz, por ontem e por esta oportunidade. E neste momento, ó meus queridos irmãos presentes e os nossos internautas, recebam as bênçãos de Deus nosso Pai, as bênçãos do Divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, nosso Salvador de todos os momentos. As bênçãos de Maria Santíssima, nossa Mãe perpétua, nossa Mãe para toda a eternidade. As bênçãos da nossa vó, Mãe por duas vezes, vó e mãe, Santa Vó Rosa. As bênçãos do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e de todos os santos, anjos, serafins e querubins de Deus em nossas vidas. Amém. Pai do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.